Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Unesp em Debate. Hoje nós recebemos o professor da Faculdade de Medicina da Unesp em Botucatu, Carlos Fortaleza, que é infectologista e epidemiologista. O professor também compõe o Comitê de Contingenciamento do Estado na área de controle e prevenção do coronavírus. Professor Carlos, muito obrigado por sua participação aqui no Unesp em Debate. É um prazer, muito obrigado pelo convite. Professor, nós fizemos uma consulta à comunidade da Unesp para obter perguntas e dúvidas acerca do coronavírus. Nós recebemos 41 perguntas de 18 campos diferentes da nossa universidade e nós organizamos as perguntas em dois grandes blocos. Neste primeiro bloco, então, nós vamos responder perguntas da comunidade sobre o próprio coronavírus, suas formas de propagação e o diagnóstico. A primeira pergunta que chegou: qual que é a origem do coronavírus? Olha, os coronavírus são uma família de vírus que é bem conhecida desde o começo do século XX como causadores de resfriados. Ninguém dava muita importância, mas a verdade é que havia coronavírus identificados nos mais diversos animais, desde aves e morcegos até cobras e baleias. O que tem acontecido é que, nos últimos anos, alguns coronavírus animais têm se adaptado a circular em seres humanos, causando doença grave. Isso aconteceu em 2002 com a SARS. Hoje nós sabemos que a origem era morcego, via alguns mamíferos. Nós tivemos depois o coronavírus do Oriente Médio, que veio de morcegos, através de camelos até o ser humano. E agora nós temos esse novo coronavírus, que se acredita também tem uma origem em morcego, e a partir do morcego se disseminou para outros animais, provavelmente animais que os chineses se alimentam, usam como alimentação, e esse coronavírus se adaptou a circular no ser humano, causando a doença que nós temos visto, a Covid-19, uma doença que preocupa todos nós. Então, professor, uma dúvida que surgiu é se ele seria, então, uma criação de laboratório, então, pela sua explicação, ele não é essa criação laboratorial, e se ele também poderia ser derivado de hábitos alimentares dos chineses. De certa maneira, assim, os hábitos alimentares, respondendo à última pergunta, eles sempre estão envolvidos em emergência de novos vírus, e não são só os hábitos alimentares dos chineses, mas em vários outros países nós já tivemos a passagem de vírus de animais para humanos através de hábitos alimentares. Então, eu tomo um certo cuidado na questão de não condenar os hábitos alimentares chineses, né? A segunda pergunta essa pergunta sempre volta, né? Mas na realidade ninguém seria tolo a ponto de criar um vírus que se transmite de forma respiratória e fatalmente em pouco tempo está acometendo todo o mundo, né? Isso seria um tiro no pé, seria atacar a si próprio. Então, não faz sentido a hipótese de vírus criado em laboratório. Professor, com relação à disseminação, né, desse vírus, muito tem se falado que ele tem uma disseminação um pouco baixa, assim como o grau de letalidade dele, né? Isso é verdadeiro? Em que medida a gente tem que se preocupar ou não com essas questões da disseminação e da letalidade por conta do coronavírus? Isso é verdadeiro, mas já dizia o presidente da Organização Mundial de Saúde em 2003, na época da SARS, que nós temos que caminhar longe da negligência e longe do pânico. Então é um caminho do meio. Quer dizer, esse vírus de fato ele tem uma transmissibilidade muito menor que outras doenças como o sarampo. Por exemplo, uma pessoa com coronavírus ela transmite em média para 2 a 3 pessoas, enquanto uma pessoa com sarampo transmite em média para 18 pessoas. Então, de fato, a transmissibilidade dele é menor que em outros vírus conhecidos. Também a letalidade dele está abaixo de 2% e nos adultos jovens muito mais baixa ainda. Assim, algo que nos tranquiliza, principalmente quando nós levamos em comparação com doenças como a ebola, que tem 30%, 40% de letalidade. No entanto, é uma doença que está se disseminando no mundo inteiro e, por isso, requer muita atenção das autoridades de saúde pública para conter a sua transmissão. Com relação a essa contingência, então, professor, muito se coloca sobre o tempo de incubação, né, e quanto tempo e onde esse vírus ele poderia sobreviver, exatamente para garantir essa baixa taxa de disseminação, como o senhor pontuou. Exato. O que se tenta fazer no momento que nós não temos tratamento nem vacina é reduzir
e lentificar a entrada do vírus nos países. Mesmo que seja inevitável que eles entrem, se eles entram de forma mais lenta, isso faz com que o número de casos seja menor e com que o sistema de saúde se organize bem para atender, né, todos os pacientes. Em relação ao período de incubação, quer dizer, o período que a pessoa permanece com o vírus antes de desenvolver sintomas, muito ainda se discute, mas parece que ele pode ser de até 2 semanas, que essa é a razão pela qual as pessoas que vêm de áreas afetadas têm sido observadas por até 2 semanas. Quanto à persistência do vírus no ambiente, isso tem sido também estudado, mas nós temos muitos dados de outros coronavírus mostrando que eles podem, em ambientes em temperaturas não muito elevadas, persistir por até 1 semana, 9 dias, viáveis no ambiente. Isso não quer dizer que eles, estando viáveis, vão ser transmissíveis. É toda uma área que nós ainda estamos aprendendo, mas é um fato que a recomendação da higienização dos ambientes, a higienização das mãos que tocam superfícies, ela está bem posta, né, e bem justificada. Professor, o senhor falou que o tempo de incubação seria de mais ou menos 2 semanas, né, no ser humano. Onde que esse vírus ficaria alojado? Esse vírus, como outros, né, ele atinge o ser humano a partir de uma gotícula. Essa gotícula ela entra no nariz, no olho, na boca, e a partir daí o vírus ele invade o nosso sistema respiratório e começa a se reproduzir. Só que em grande parte desse período em que ele está se reproduzindo, ele ainda não causou o dano no tecido, nos tecidos respiratórios, para o início dos sintomas. Então, isso é o que a gente chama de período de incubação, é o período em que ele está ali se reproduzindo, mas a pessoa não apresentou sintomas. É provável que a pessoa comece a transmitir 2 dias antes de apresentar os sintomas, o que é uma preocupação. Assim como é possível que algumas pessoas sem sintomas estejam transmitindo, o que também não é 100% comprovado, mas é uma preocupação em termos de controle. Com relação a esse controle, professor, algumas dúvidas, né, da comunidade vieram no sentido de saber onde que esse vírus ele poderia estar. Então, o senhor comentou sobre que ele pode viver, né, ele pode ainda estar vivo, vamos assim colocar, no ambiente, né, e ser transmitido sem estar de fato alojado no ser humano, mas isso poderia ocorrer, por exemplo, ele chegar ao ar-condicionado central e contaminar todas as pessoas que estão naquele ambiente por meio do ar-condicionado? Não, isso é pouco provável, porque não está demonstrada a formação comum de aerossóis pelo vírus. Eu vou explicar tecnicamente. Uma gotícula é uma partícula com mais que 5 micras de tamanho, que ela sai das vias respiratórias de alguém, vai 1 a 2 metros quando a pessoa tosse ou espirra ou fala, e ela cai sobre uma superfície. Um aerosol é uma partícula muito pequena que fica suspensa no ar por horas. A gente sabe que em algumas condições, por exemplo, quando você faz uma nebulização, alguma coisa no paciente, o vírus, o coronavírus, pode formar aerosóis, mas isso não é comum. Então ele não chegaria no ar-condicionado? Não chegaria provavelmente no ar-condicionado, é o que eu quero dizer, né? Nós temos um cuidado especial com o manejo de superfícies em serviços de saúde que nós já aplicamos para outros vírus respiratórios, como o da gripe, e nós só estamos lembrando, intensificando essa associação. Agora, o quanto que os ambientes, os reservatórios de um ambiente inanimado contribuem para a epidemia é desconhecido. Provavelmente contribuem pouco. O que contribui muito mesmo é a transmissão das gotículas de uma pessoa a outra. Pela proximidade nessa distância de 2 metros que o senhor colocou. Exatamente. E aí a importância de ser uma transmissão por gotículas e não aerossóis. A necessidade da proximidade. Quando a transmissão é por aerossóis, não há necessidade dessa proximidade. E aí também se tornaria falsa, o senhor me corrige, uma outra pergunta que a gente recebeu, por acaso o vírus estando num corrimão metálico, porque o vírus ele viveria mais nessa superfície metálica, a gente poderia, né, coloquei a mão, né, num corrimão de metal que estava contaminado e isso, né, cocei o olho, o nariz? Não, isso é possível sim, certo? E por isso a gente deve higienizar as mãos sempre. No entanto, não está comprovado que isso tenha importância epidemiológica, ou seja, não é esse tipo de transmissão que está mantendo a epidemia. O que provavelmente está mantendo a epidemia é a transmissão respiratória. Ele pode sobreviver nos produtos que vêm importados da China?
Veja, isso é possível, mas como a sobrevivência ela é por um período curto de dias, é extremamente improvável que durante o transporte não tenha né, já sido inativado, né, o coronavírus. Professor, o senhor falou anteriormente uma relação com as temperaturas e essa sobrevivência do coronavírus. Uma pergunta que a gente recebeu é que se nos países tropicais, temperaturas elevadas acima dos 26, 27 graus, se ele teria uma baixa resistência e viveria menos. Veja, em ambiente isso é certo. Quanto maior a temperatura, menos tempo ele sobrevive no ambiente. Mas como eu falei, o ambiente não parece ser o principal aspecto dentro da transmissão. Então, nós temos a preocupação que em locais frios as pessoas se aglomeram mais em estações frias e essa aglomeração traz as pessoas mais próximas e o risco de transmissão aumenta. Então, a principal variável climática, né, o principal efeito climático é o efeito da concentração de pessoas ampliando a transmissibilidade durante os meses frios. Com relação à resistência também, a gente recebeu uma pergunta, né, que está relacionada a tratamento, embora a gente vai falar um pouco mais disso na sequência, se ele é resistente aos medicamentos comuns que nós estamos acostumados para gripes, resfriados. Infelizmente sim, nós não temos nenhum antiviral comprovadamente eficaz contra esse vírus. Professor, né, acerca também né, das dúvidas que a comunidade tem sobre o que é esse vírus e a comparação com o vírus, né, com os quais a gente, de certo modo, já está familiarizado, né, a comunidade pediu para o senhor traçar um paralelo, o senhor já falou do sarampo, mas com a varíola e também com o ebola, que o senhor também já falou rapidamente. Certinho. O ebola é um evento recente, é um vírus cuja transmissão não é aérea, ela é por contato, e isso faz com que ele seja menos transmissível do que o coronavírus. No entanto, um vírus com uma letalidade assustadora, né, que antes achávamos que era 80%, agora nós descobrimos que com bastante cuidado ela fica ali por volta de 30%, 40%, o que ainda é muito assustador, mas a letalidade limita um pouco a transmissão também. Quando morre muita gente, acaba que a transmissão fica um pouco mais limitada, né, e o vírus foi mais passível de controle, embora a gente tenha tido uma ressurgência na República Democrática do Congo no final do ano passado, mas algo muito limitado. É uma doença muito mais letal, mas muito menos transmissível. Em relação à varíola, eu espero que nós não estejamos mais familiarizados, porque o último caso de varíola no mundo aconteceu em 1977, na Somália. É um exemplo de uma doença que foi completamente erradicada pela vacina, principalmente as grandes campanhas de vacina da década de 1960 e 1970, e é uma doença que hoje nós só temos medo que ainda existem vírus guardados em alguns lugares, mas do ponto de vista de saúde humana é um vírus que foi eliminado pelas vacinas. Infelizmente não temos uma vacina contra o coronavírus. Se tivéssemos, seria uma outra estratégia de controle, certamente muito mais eficaz. Então, com relação aos parâmetros de transmissibilidade, de se tornar uma grande, né, endemia, isso é possível? Veja, esse vírus ele tem uma possibilidade muito grande de disseminação pelo mundo inteiro, porque os modos de movimentação dos seres humanos ao redor do mundo foram ampliados, né? É muito pouco provável que ele não atinja o mundo inteiro, mas também é bastante provável que ao longo do tempo as pessoas desenvolvam imunidade e a quantidade de casos desses vírus venha a cair. É um pouco diferente de vírus que têm persistido na humanidade durante milênios, como o caso do vírus da varíola, que precisou de uma intervenção humana pela vacina para que fosse controlado. Mas é também importante dizer que com a tecnologia que nós temos hoje, é possível que nós tenhamos em um ano ou pouco mais o desenvolvimento e o teste de uma vacina contra o coronavírus, e o que também passa o coronavírus para um outro grupo, que são as doenças controláveis e preveníveis por meio da vacinação. Professor, antes de que isso possa ocorrer, vocês, né, dentro de universidades, também nos órgãos públicos de saúde, assim como o senhor faz parte desse comitê de contingenciamento, têm trabalhado para comunicar à sociedade, né, acerca, né, do diagnóstico, da importância da prevenção. Então, falando um pouquinho sobre esse diagnóstico e formas de possíveis transmissões, nós recebemos algumas perguntas, né, relacionadas a algo que o senhor já pontuou, se só os indivíduos que apresentam sintomas transmitem o coronavírus, essa é a primeira pergunta.
Provavelmente não. Provavelmente algumas pessoas sem sintomas também transmitem. O que resta por saber é se essas pessoas assintomáticas têm a mesma eficácia de transmissão que alguém com sintomas. Provavelmente não. Então, nós ainda temos um pouco que trabalhar essa ideia de o quanto os assintomáticos colaboram para a manutenção e a expansão da epidemia do coronavírus no mundo. Nós falamos um pouquinho, né, rapidamente sobre uma pergunta relacionada às temperaturas mais elevadas, e aí recebemos algumas perguntas relacionadas, até a pessoa comentou que ela estava combatendo algumas fake news que ela tinha recebido pelo WhatsApp. A primeira seria: beber líquido quente mata o vírus? Não, em absoluto, né? Mesmo porque nós não bebemos, não temos possibilidade de beber algo na temperatura que mataria o vírus, né? Então, não, isso não tem nenhuma sentido. Então também se torna falso a questão de associar o chá de erva doce muito quente com o Tamiflu, que foi o remédio que foi divulgado para o combate do H1N1. Não faz nenhum sentido. O oseltamivir, que é o Tamiflu, ele já foi demonstrado ineficaz contra o coronavírus, né? E quanto ao chá, evidentemente não há nenhum estudo ou base científica que suporte o uso, nem associação. Para a gente, então, pensar, já que isso se torna falso, né, como que eu consigo diagnosticar uma pessoa, né, com coronavírus, pensando que a pessoa ela é sintomática? Nós temos uma definição de casos que está mudando todos os dias. Aliás, hoje a Folha trazia, por que saltou 1.500% o número de casos suspeitos no Brasil? Porque a definição de caso foi ampliada. Antes a definição de caso era, alguém vem com um quadro gripal e vem da China, da província, né, de Hubei, onde fica Wuhan. Hoje já é uma lista enorme de países que inclui a Itália. Então, qualquer pessoa que chega com sintomas respiratórios, desenvolve sintomas respiratórios 2 até 3 semanas após passar por um dos países onde há transmissão, como principalmente o exemplo aqui para nós é a Itália, essa pessoa vai ser um caso suspeito. Mas é muito mais provável que essa pessoa tenha gripe ou tenha um resfriado do que ela tenha o coronavírus. No entanto, essa pessoa tem que ser investigada, o exame tem que ser feito, né, e nós temos que nos certificar de que não se trata do coronavírus. Outros sintomas que a pessoa, né, então, diagnosticou, ela está com coronavírus. Né, que sintomas que ela, além, né, dos sintomas tradicionais de gripe, assim, que são recorrentes. Então, muita gente falou assim, a febre, então, se associou à gripe, com uma febre alta, é coronavírus. Não, porque a gripe mesmo causa febre alta. A gente tem que primeiro diferenciar a gripe do resfriado. O resfriado é aquela coisa que o nariz escorre, dá um pouquinho a garganta, mas a gente fica 100% bem. A gripe já é aquela doença que deixa a gente de cama, com muita secreção, muita tosse, muita dor de garganta. Então a gripe causa febre alta, sim. O que acontece com o coronavírus é que ele tem um quadro muito semelhante ao da gripe, mas uma ocorrência maior da pneumonia. A gripe pode causar pneumonia, tanto pelo próprio vírus, quanto abrir caminho para uma pneumonia por uma bactéria, mas no caso do coronavírus, ele tem uma propensão maior de causar uma pneumonia. E é essa pneumonia que põe as pessoas em risco. Então, as pessoas que vieram a falecer de uma pneumonia muito grave, né, causada pelo coronavírus. E a gente consegue mensurar o tempo que, de repente, pode chegar, né, de uma gripe ou do coronavírus chegar a essa pneumonia, para que as pessoas consigam fazer uma distinção se é uma gripe ou se é o coronavírus? É muito difícil distinguir, mas nós temos algumas pistas. Então, um artigo publicado numa revista muito importante, o Lancet, já em janeiro analisava os casos que tinham acontecido em Wuhan durante dezembro, e eles perceberam que esses casos eles levavam cerca de 7 dias para se internar, e quando iam para a UTI, eles levavam cerca de 13 dias para ser admitidos em UTI. Então parece que a gravidade, de fato, não é precoce, ela acontece tardiamente na doença, o que faz com que haja a recomendação de que os casos sejam bem acompanhados. A gente tem visto que muitos casos, muito suspeitos, assim como o caso confirmado de São Paulo, foram mantidos em casa, porque estavam com sintomas muito leves. Mas todos esses casos estão sendo acompanhados para qualquer sinal de agravamento, caso em que esses pacientes serão internados e receberão as medidas apropriadas. Só no agravamento, então, que há essa internação nos hospitais? Exatamente, só no agravamento. A maior parte dos casos, ele vai cursar de uma maneira semelhante a uma gripe e pode ser tratado em casa.
E no caso de pessoas assintomáticas, né, a febre, que muitas pessoas são sensíveis e não desenvolvem febre, né? Como que a gente pode diagnosticar, fazer essa distinção, né, da gripe, já que ambas, né, podem ter febre alta, para detectar o coronavírus, é o mesmo diagnóstico? Só laboratorialmente. Neste momento, não há como você clinicamente dizer isso é gripe, isso é coronavírus. Digamos que alguém chega aqui, vindo de Milão, e desenvolve uma gripe forte, essa pessoa tem que ser testada para o coronavírus. E é um teste contra a prova? É um teste. O teste, ele é feito oficialmente nos laboratórios de saúde pública. No estado de São Paulo é o Instituto Adolfo Lutz, mas há alguns laboratórios privados e algumas universidades que estão fazendo o teste também. Porém, o estado exige que seja retestado no Instituto Adolfo Lutz, que é onde nós já temos a garantia da qualidade e da homogeneidade dos resultados antes de confirmar. E quais são os órgãos afetado, né? Então o senhor falou que o pulmão seria o maior deles e desenvolve a pneumonia, que é o que leva à letalidade. Existem outros órgãos, né, do nosso corpo que são afetados e podem ter consequências, se não a letalidade? Olha, eventualmente vários órgãos podem ser afetados, mas primariamente são afetadas as vias aéreas superiores, nariz, garganta, boca, e secundariamente as vias aéreas inferiores, ou seja, traqueia, brônquios, pulmões, né? Nós podemos ter acometimento do trato gastrointestinal, quer dizer, do intestino com diarreia, é uma coisa comum em vários coronavírus, até nos coronavírus que causam doença leve, certo? E podemos ter acometimento de outros órgãos, mas um acometimento mais brando, fígado, rim, certo? Mas isso numa proporção muito menor. O que de fato preocupa é o acometimento pulmonar. Professor, nós falamos sobre a internação, então a partir do momento que é detectado, né, comprovado com o exame laboratorial que a pessoa está com coronavírus, ela é mantida então em casa, como o senhor pontuou, para acompanhamento disso. Existe um tratamento de remédios? Que medicamentos seriam esses? Ou é só prevenção, repouso? Prevenção, repouso e os medicamentos sintomáticos, como nós fazemos em outras situações, ou seja, um medicamento para dor, um medicamento para febre. Inflamação na garganta. Isso, mas nós não temos uma indicação de um medicamento para matar o vírus. Nenhum medicamento ainda se mostrou eficaz nesse sentido. O que se tem usado também muito é a recomendação no domicílio de que a pessoa use máscara, se afaste das outras pessoas que residem naquela mesma casa, no sentido de controlar a transmissão intradomiciliar. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre essas formas, né, de prevenção e de controle para a transmissibilidade do vírus, mas só para fechar esse primeiro bloco, uma pergunta da comunidade é acerca, né, então o senhor falou do laboratório, né, para testar se a pessoa de fato ela está com coronavírus, mas pensando no agravamento da doença, então essa pessoa ela foi mantida em casa num primeiro momento, tomou os medicamentos e aí de repente ela está com uma maior dificuldade de respirar, voltou ao médico, foi detectada a pneumonia e ela vai ser internada. A dúvida da comunidade é se os nossos hospitais, tanto da rede pública quanto da rede privada, eles estão preparados, né, para o tratamento do coronavírus. Olha, eu diria que sim. Os nossos hospitais, principalmente do SUS, que é pelos quais eu posso falar com mais propriedade, eles já passaram por uma pandemia de gripe H1N1 e foram testados no fogo dessa questão de pacientes graves, requerendo suporte ventilatório, unidades de terapia intensiva, e conseguimos, com grande custo, é verdade, mas conseguimos dar conta do recado. Então, sim, eu acredito que nós temos leitos suficientes de UTI, leitos suficientes de isolamento respiratório no Sistema Único de Saúde para fazer esse atendimento. Quanto ao setor privado, é difícil falar porque o setor privado é um setor de extremos. Você tem o Hospital Albert Einstein Sírio-Libanês, é um extremo, mas a grande maioria dos hospitais privados são hospitais de pequeno porte, sem grandes capacidades estruturais. Então, é mais provável que, se essa doença atingir o Brasil mais fortemente, o SUS seja o local de atenção prioritário para os pacientes, e eu diria que o SUS brasileiro já foi bem testado com epidemias e tem funcionado bem. Professora, a gente vai fazer uma pausa e a gente volta então para comentar um pouquinho sobre essas formas de prevenção, de controle e as medidas que os órgãos de saúde têm tomado, inclusive a nossa universidade também, para combater e pensar o controle do coronavírus.
O Unesp em Debate faz um breve intervalo e já volta. O Unesp em Debate está de volta, hoje recebendo o professor da Faculdade de Medicina da Unesp em Botucatu, Carlos Fortaleza, infectologista e epidemiologista que participa do Comitê de Contingenciamento da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo na área de controle e prevenção do coronavírus. Professor, nós estamos entrando no segundo bloco e a ideia é a gente falar um pouquinho mais sobre as questões de prevenção, né, e também as situações de risco, né, grupos de risco do coronavírus e também a atuação que os nossos órgãos de saúde e a própria Unesp têm tido na área de pensar o controle e a prevenção do coronavírus. Então, a primeira pergunta que a gente recebeu, se nos grupos mais vulneráveis estão os idosos, as pessoas com doenças crônicas, por exemplo, a diabetes, se é verdadeiro esse grupo maior de risco e se eles contraem, então, mais a doença e também transmitem mais rapidamente a doença. Perfeito, é uma ótima pergunta. Essas pessoas, elas ficam mais graves e morrem mais. Essa é a diferença. Nós não temos nenhuma evidência, evidentemente isso pode ser descoberto posteriormente, mas de que elas sejam mais transmissoras ou mesmo que elas adquiram mais a doença. Mas é verdade que uma vez com a doença, o risco de casos graves e mortes é bem maior nesses grupos que foram falados. Existem medidas de prevenção, então, pensando esses grupos? Então, né, quem na comunidade tem uma doença crônica, quem da comunidade vive com os pais, avós, né, existem medidas de prevenção diferentes dos outros grupos para que esse risco ele diminua? Nós temos que pontuar a situação epidemiológica do Brasil, né? Nós estamos numa situação ainda de contenção de entrada, que nós estamos tentando evitar que o vírus entre, ou pelo menos lentificar sua entrada. Então, neste momento, nós não temos uma recomendação específica para idosos, gestantes, pessoas com comorbidades. Uma vez que o vírus entre e se instale no Brasil, aí nós vamos ter que olhar essas populações. E aí vamos ter que ter recomendações parecidas com as que fizemos durante o H1N1, que era tirar as gestantes dos serviços de saúde, tirar alguns idosos que estão em plena atividade de trabalho, de áreas com muito contato ou muitas aglomerações. Então vai se começar a trabalhar com a ideia de proteger esses grupos mais vulneráveis a quadros graves. Mas esse não é o momento em que nós estamos ainda no momento de contenção da entrada. Professor, só abrindo um parêntese, então, já que o senhor falou dessa contenção de entrada, qual que é a mensuração pelos órgãos de saúde para dizer que o vírus de fato chegou ao Brasil? Nós temos três possibilidades, ou três situações epidemiológicas em um país que notificou o vírus à OMS. Nós temos um país que, como o Brasil, só identificou o vírus em uma pessoa que veio de uma área afetada. Recentemente, agora em 26 de fevereiro. Exato, em 26 de fevereiro. Nós temos países em que há transmissão, mas a transmissão se fez dentro de cadeias conhecidas. Então, alguém chegou doente, transmitiu para o seu familiar, para alguém do seu convívio. Então, as cadeias são bem conhecidas e podem ser controladas. E existem locais, é o caso atualmente do norte da Itália, do Irã, da Coreia do Sul, além da China, em que a doença está disseminada, ou seja, nós não sabemos quem adquiriu de quem. Então, alguém adquiriu e não sabe a partir de quem ela foi contaminada, né? Então, cada medida de controle tem que ser feita considerando o estágio em que cada país está. A medida que nós temos hoje é o número de casos suspeitos e o número de casos já afastados e o caso confirmado, até hoje, dia 28 de fevereiro, né, de 2020, o único caso confirmado. Então, a nossa vigilância tem que ser realmente refinada, nossa capacidade de identificar casos tem que ser muito sensível. De procurar o médico para fazer essa notificação também, né, de um caso suspeito, que é importantíssimo. Sim, e acho que mesmo de fazer busca ativa de pessoas com sintomas entre aquelas que voltaram de áreas acometidas. Então essas pessoas, elas têm que ser buscadas mesmo, identificadas nos aeroportos, nos portos, nas fronteiras, têm que ser monitorizadas, né? Esse é o momento
para esse tipo de abordagem. Não é? Uma vez que a gente diga, não, o vírus já entrou, já não é mais um problema de importação, é um vírus circulando aqui, como aconteceu com o H1N1, então as medidas mudam, elas passam a ser centradas na proteção dos grupos mais vulneráveis e no atendimento imediato e oportuno aos casos de maior gravidade. Professora, a gente vai retomar um pouquinho isso no fim, né, desse bloco, mas só para a gente pensar um pouco mais nessa população de risco. Né? Muitas pessoas da comunidade têm filhos pequenos e estão preocupados ou não preocupados porque chegaram a ouvir informações de que as crianças têm baixíssimo risco de contrair o coronavírus. Isso é verdade? Nós não temos algo que suporte essa informação. O que nós sabemos é que nas crianças, adolescentes, adultos jovens, a letalidade tem sido menor. Então é a questão da letalidade, não da contração da doença. Não de contrair a doença. Né? Como eu disse, muito do conhecimento que se tem com o vírus, mesmo com os 80 mil casos, ainda é muito preliminar. Nós conheceremos mais ao longo das próximas semanas. Professor, nós recebemos também perguntas da comunidade, porque a Unesp ela mantém centros de convivência infantil, né, em algumas das suas unidades, né, voltadas para crianças da primeira idade, e alguns servidores estão preocupados porque o espaço ele é compartilhado entre essas crianças. É comum, né, ter crianças, às vezes, resfriadas, gripadas, e ainda na convivência com outras crianças. Há alguma outra recomendação nesse cenário ainda preliminar que a gente está de tentar conter a chegada e a expansão do coronavírus? Olha, existe sim, porque as creches, elas são reconhecidamente locais onde ocorrem surtos e surtos de doenças respiratórias, às vezes mesmo muito graves. Isso aí vale para todas as creches, não só para os CCIs, né? Isso vale para todas as creches e isso vale para todos os vírus de transmissão respiratória. Por exemplo, gripe, por exemplo, varicela, que é a catapora, que felizmente nós já temos a vacina no calendário infantil, mas no passado tivemos grandes surtos em creches. Então, assim, a criança doente, ela não deve ser levada à creche. Certo? Nós temos que ter esse rigor de que a criança doente com uma doença respiratória, seja ela bronquiolite, seja ela resfriado, seja ela gripe ou seja o coronavírus, ela é uma criança que deve permanecer em casa. E nós temos que ter a flexibilidade dos RHs e das unidades da Unesp de liberar os seus pais, suas mães, para que permaneçam em casa com essa criança, cuidando dessa criança. Esse é o modo correto, nós temos que ter a criança em casa, sob os cuidados dos pais, não é? E não nas creches. Evidentemente, os pais também devem levar essas crianças ao médico e, a depender da gravidade, pode ser que seja necessário uma internação hospitalar. Mas o que é importante, não devemos deixar frequentando creche as crianças com infecções respiratórias, independente ou não da existência do coronavírus. Professor, pegando então um gancho nessa sua resposta sobre as crianças, o senhor também comentou sobre os adultos jovens. Esses adultos jovens, majoritariamente, são os universitários, né, que estão dentro da Unesp. Que recomendação também a gente pode fazer? Porque chegaram a perguntar se a Unesp já está pensando em suspender as aulas, porque estão retornando as atividades e, né, aglomeração, salas de aulas fechadas, auditórios. Pois é, eu vou falar disso, inclusive com um conflito de interesse. Eu tenho um filho que acabou de ingressar na agronomia da Unesp, então entra na comunidade unespiana na segunda-feira, não é, dia 2 de março. E aí o que a gente tem que dizer sobre isso? Quer dizer, em todos os locais, pessoas com doenças respiratórias não deveriam frequentar ambientes públicos. Então, o que acontece? Tem um termo para isso, nós chamamos presenteísmo, é o contrário de absenteísmo. Né? O presenteísmo é você, mesmo doente, você vai trabalhar. Às vezes porque você tem um senso de obrigação, você sente que será julgado pelos colegas se não aparecer no trabalho. Então, uma pesquisa que nós realizamos em enfermeiros, médicos e técnicos de enfermagem de UTI do HC de Botucatu, alguns anos atrás, 90% deles disseram que iriam trabalhar se estivessem com gripe. E isso é um risco, não só de transmissão para os colegas, mas para os pacientes que já estão debilitados. Então, na verdade, pessoas com doenças respiratórias não deveriam trabalhar.
elas têm que ser liberadas para ficar em casa. Alunos com doenças respiratórias têm também que ser liberados pelos seus professores para permanecer em casa. Qual a nossa recomendação? Procurem a unidade de saúde mais próxima, falem com o médico, consigam o atestado para permanecer em casa, né, e desse modo não transmitir a doença para as outras pessoas. Então, esse é o método de prevenção, mas há algumas outras medidas, né? Porque a gente recebeu perguntas da comunidade, assim, trabalho num laboratório, né? Então, nesse ambiente que, às vezes, ou clínicas, né? O próprio HC, tem um grande fluxo de pessoas, você não sabe muitas, não tem um controle, né? De onde veio, se está vindo do exterior ou não, né? Se há alguma outra medida além disso, né? De detectar que a pessoa, de repente, ela espirrou, e aí, assim, precisa ter máscara para todo mundo, né? Um certo pânico que tem se gerado, uma preocupação excessiva, vamos assim dizer, neste momento em que a doença ainda não está, né, fixa no país. É perfeito, a sua avaliação é ótima, porque, de fato, pode chegar um momento em que alguns locais, principalmente portas de pronto-socorro, de pronto atendimento, precisem ter recepcionistas usando máscaras. Definitivamente não é o momento atual. Não é? Em relação a máscaras, a Organização Mundial de Saúde já se manifestou mais de uma vez. Inclusive, hoje, 28 de fevereiro, ela já liberou uma nota sobre viagens internacionais e turismo, deixando claro o que nós sabemos. A máscara só tem eficácia quando utilizada por um profissional de saúde que está atendendo um paciente sintomático ou quando usada pelo próprio paciente sintomático para proteger outras pessoas. O uso de máscara nas ruas, o uso de máscara durante no viagem, metrô, uso de nos máscara ônibus. Exato, nada comprova que isso reduza a transmissão de doenças respiratórias. Isso é uma experiência que trazida da SARS, é uma experiência trazida do H1N1. Em nenhum momento fez diferença as pessoas começarem a andar de máscara na rua. Então, por essa razão, a Organização Mundial de Saúde reiterou hoje, que o uso de máscara ele é específico para um certo tipo de exposição. Agora, se você me diz, se essa doença estiver amplamente disseminada no país, será que algumas pessoas que trabalham com o público deveriam atender de máscara? Acho que nós temos que julgar que tipo de público elas atendem. É possível que pessoas que trabalham em pronto-socorro, em serviço de saúde, sim, tenham que usar máscara. Acho muito pouco provável que nós cheguemos a um ponto de orientar outras pessoas, digamos assim, alguém que trabalha numa seção de graduação de uma unidade, a usar máscara rotineiramente. E pensando nesse uso da máscara, professor, então o senhor comentou que a pessoa que está com o coronavírus, ela usaria para proteger as pessoas da sua convivência. Mas essas pessoas também teriam que usar? Então, no ambiente familiar, então pensando no caso comprovado já em São Paulo e as pessoas estão em tratamento domiciliar. A família, né, núcleo familiar que está ali com ela no dia a dia, precisa usar essa máscara? Isso depende da exposição. Se a pessoa é uma pessoa bastante orientada, bastante consciente, que vai ficar num ambiente físico separado e vai usar a máscara todas as vezes que frequentar ambientes comuns, não há necessidade que os outros familiares usem. A pessoa que está, se ela utilizar, o restante não agora, precisa. É isso, o restante precisa. Agora, em outras situações, nós vivemos situações em que a pessoa é uma criança, não há como se comprovar que essa criança vai usar máscara o tempo inteiro, ou um idoso que já tem algum quadro demencial, então já bastante senil. Então, nessas situações aí nós temos recomendado que os familiares usem, quando a gente não pode garantir o uso perfeito, né, pela pessoa acometida. Mas o senhor acredita que, né, outros espaços públicos, o senhor comentou, né, sobre os espaços de saúde, que majoritariamente talvez chegue num ponto em que necessite disso, mas pensando no shopping center, né, a própria universidade, o senhor deu exemplo de uma sessão de graduação, né, em que momento talvez isso possa vir a ocorrer, né? Então, às vezes você está no metrô em São Paulo, né, muitas pessoas da nossa comunidade estão na capital, onde tem um primeiro caso, e já assim, já estou comprando a máscara para usar no metrô. O grande problema dessas corridas atrás de máscara, álcool gel, medicação, é que elas acabam faltando para uso onde precisa. Há um esgotamento. Durante a epidemia do H1N1, o governo precisou recolher todo o antiviral, o Tamiflu, das farmácias e só o governo fornecer
porque as pessoas estavam estocando e comprando, quem tinha grande poder econômico, comprando a níveis de fazer com que faltasse na região. Então, o governo, no primeiro momento, confiscou todo o Tamiflu e deixou só na rede pública. Então, na verdade, a gente tem que ter cuidado com essas correrias, né? Em relação à questão do shopping center, em relação à questão dos ambientes de trabalho, das escolas, universidades, é possível, numa situação de completo descontrole, que se identifique que o fechamento de alguns desses locais públicos tenha impacto sobre a doença. Vou explicar o que aconteceu com o H1N1. O H1N1, a partir de um modelo matemático de transmissão, ou seja, um modelo computacional que simula a transmissão, foram testadas em cima desse modelo diversas intervenções. E a que melhor funcionou foi fechar escolas. Então saiu uma recomendação totalmente baseada em matemática de fechar escolas. E nós fechamos mesmo a Unesp atrasou o retorno das férias em 1 mês. Coincidência ou não, a doença começou a ser controlada nesse momento. Eu acredito que não é coincidência, porque algumas cidades americanas que fizeram estudos posteriormente comparando cidades que fecharam escolas com cidades que não fecharam escolas, o controle da doença foi muito maior onde as escolas foram fechadas. Então, sim, é possível que se chegue a um ponto em que fechar escolas, interromper aulas, diminuir aglomerações, seja algo importante para reduzir o impacto da doença. Nós estamos muito longe desse momento, né? Eu digo mais uma vez, cada pessoa, né, todos nós, não só a comunidade unespiana, mas toda a comunidade brasileira, deve estar atenta para as mudanças de recomendação, que vão ser frequentes ao longo desse período de emergência do coronavírus. Eu recomendo essas pessoas a frequentarem os sites do Ministério da Saúde, o site do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo, ou seja, da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. As informações estão lá claras e cristalinas, ninguém está omitindo informações. Então, todas as informações estão passadas com clareza, porque há um entendimento de que a clareza é o que é mais importante para que a população seja um parceiro no controle da doença. Mas, nesse momento, nós temos que evitar as notícias de procedência duvidosa, né? E essas notícias de procedência duvidosa, elas tendem a causar o pânico, e o pânico é imobilizador, o pânico é estéril, ele não ajuda a gente a controlar nada. Por essa razão, eu chamo toda a comunidade unespiana para que esteja sempre atenta às mudanças de recomendação, à situação do país, sem pânico, mas como uma maneira de colaborar com o controle do coronavírus. O senhor comentou, né, que agora, dia 28, saiu uma nova recomendação acerca das viagens internacionais. Então, alguns membros da nossa comunidade estão com viagens agendadas para a América Latina, embora o vírus não tenha, né, chegado aqui ainda. Então, assim, é em junho, mas como posso me programar? Vou participar de um congresso na Itália, mas ainda não paguei a inscrição. Pago ou espero para ir no meio do ano? Então, são perguntas que chegaram, que revelam uma preocupação da comunidade, né, de não contrair a doença e muito menos retornar ao Brasil e ser também um transmissor dessa doença. Sim, eu acho a preocupação justa, mas a Organização Mundial de Saúde, mais uma vez, reforçou que ela é contra restrições de viagens e ela se posiciona contra limitação de entrada de pessoas vindo de países acometidos. Isso por quê? Porque isso se demonstrou ineficaz. Vou dar o exemplo do ebola. Eu vou comparar o Brasil e os Estados Unidos na situação do ebola. Os Estados Unidos têm o hábito de fechar a fronteira. Fecharam a fronteira. Ninguém entra vindo da África aqui. O Brasil não, ele investiu em saber onde as pessoas que vinham da África estavam. Já fazer um diagnóstico nos aeroportos. Nos aeroportos e também saber onde elas estavam morando e tudo mais. O que aconteceu? Nos Estados Unidos entrou um africano vindo da Libéria ilegalmente, foi atendido no hospital, transmitiu para 2 enfermeiras do hospital, foi mandado para casa várias vezes erradamente, sem diagnóstico, e quando se viu, já tinha tido transmissão no território americano. No Brasil, os casos que houve de suspeita de ebola foram rapidamente identificados, enviados para um hospital na época de referência, no Rio de Janeiro, e nós não tivemos nenhum
evento preocupante. Então é mais importante saber quem veio e onde está do que fechar barreiras e limitar entrada. Por outro lado, em relação aos docentes que vão para o exterior, eu acho muito precoce dizer que eles cancelem suas viagens, exceto se eles vão para locais fortemente afetados. Eu não recomendaria nenhuma viagem para Wuhan, eu não recomendaria hoje, exceto em caso de extrema necessidade, uma viagem para Milão. Certo? Locais fortemente atingidos, eles devem ser evitados se isso se mostrar possível. Caso não se mostre possível, então não há uma restrição oficial da Organização Mundial da Saúde. Mas eu creio que é muito importante que todos os professores, todos os alunos de pós-graduação, toda a comunidade unespiana que vá, por exemplo, à Europa e volte, que ela procure um médico para se aconselhar antes de ir e procure alguém ao voltar, para também ter um aconselhamento ao voltar. Para essa identificação desses sintomas. Exatamente, para a identificação dos sintomas. Eu acho isso extremamente importante, isso é uma área que está evoluindo da medicina, chamada medicina dos viajantes. Nós já temos diversos centros de medicina dos viajantes aqui no estado de São Paulo, mas as próprias unidades básicas de saúde hoje já estão com informação suficiente para poder orientar alguém que vai viajar e alguém que retorna de um país onde haja a transmissão do coronavírus. Pensando no âmbito da nossa universidade, professor, também recebemos vários alunos estrangeiros, que já estavam com a viagem marcada para iniciar o semestre letivo, agora no início de março. Qual que é a precaução dentro da universidade, seja pela sessão de graduação, pelos coordenadores, pelos professores, pelas sessões técnicas de saúde, no caso desses alunos ou alunos que estavam no exterior fazendo intercâmbio estão voltando, alunos brasileiros e também os alunos estrangeiros que a gente recebe na universidade? Esse é um ponto importante. Eu acho que, em primeiro lugar, é informação. Eu penso que a informação, todas as pessoas que sejam informadas sobre a possibilidade de desenvolverem sintomas respiratórios e a necessidade de procurarem rapidamente uma atenção médica, isso é essencial. Mas no caso da Unesp, eu acho que nós podemos fazer o rastreamento. Ontem, numa reunião do grupo administrativo do campus em Botucatu, eu fiz essa sugestão de que nós fizéssemos um rastreamento de quem são os professores, os alunos, os pós-graduandos que estão oficialmente no exterior, seja num doutorado sanduíche, seja uma missão de um professor, e nós orientemos essas pessoas ao chegar, ou seja, nós façamos uma recepção dessas pessoas com orientações. Olha, se você tiver um sintoma respiratório, onde você deve ir, quem você deve procurar. Não é para a pessoa já usar máscara ela chegando ao Brasil. Não, de forma alguma. É para que a pessoa tenha a informação de procurar de forma oportuna a atenção e para que a gente também mapeie qual é o tamanho da possibilidade de introdução na nossa comunidade Unesp da doença. Então, eu acho muito interessante fazer esse tipo de avaliação, mas não proibir ninguém de ir, não vetar nenhum aluno que esteja chegando, não interromper a nossa internacionalização, que é tão preciosa para o ensino, a pesquisa na universidade. Professor, retomando um pouquinho sobre certos cuidados ou medidas de prevenção e de proteção, foi questionado se tomar suco de limão, suco de laranja, vitamina C, isso evita você ter coronavírus. A vitamina C, ela é uma polêmica desde a década de 40, 50, quando Linus Pauling, que é aquele cara que trabalhava com elétrons, ele soltou uma teoria de que vitamina C era um excelente antioxidante e resolvia tudo na vida. E ele próprio tomava doses enormes de vitamina C por dia. A verdade é que estudos com gripe, com resfriado e outras doenças respiratórias não mostraram nenhuma eficácia da vitamina C, nem como prevenção, nem como tratamento. Então é provável que a vitamina C também não funcione com o coronavírus. Lavagem de mão excessiva, o uso do álcool em gel para a higienização das mãos, tudo. Peguei, então eu dei o exemplo do corrimão no bloco anterior. Peguei num corrimão, tenho que ir lá rapidamente lavar a mão até aqui o antebraço e passar um álcool em gel na sequência. A gente falou um pouco desse pânico alarmante, mas eu gostaria que o senhor pontuasse quais são de fato as situações que há essa necessidade, essa questão da higiene básica que a gente já conhece e um cuidado um pouco maior com essa higienização por conta desse cenário do coronavírus. Então vale uma dica para quem está aqui no Brasil neste momento e também para
membros da nossa comunidade, seja interna ou externa, que estão com essas viagens programadas e, como o senhor disse, não é o momento de adiar nada, né, não é necessário, né, esse adiamento de viagens. Perfeito. Olha só, a higiene das mãos, ela nunca é demais. É claro que eu não estou aqui querendo justificar comportamentos obsessivo-compulsivos, tipo Howard Hughes, que lavava as mãos ao tocar em qualquer coisa. Mas é verdade que quanto mais a gente higieniza as mãos, menor o risco de adquirir infecção. Vou citar isso com base científica. Durante a epidemia de SARS, foram comparadas escolas em que as crianças eram orientadas a higienizar as mãos pelo menos 10 vezes no período, né, que estavam na escola, e escolas que não tinham essa política. Naquelas escolas que havia essa política da higiene das mãos, o acometimento foi muito menor do que naquelas que não aplicavam a lavagem compulsória das mãos. Então, em primeiro lugar, é importante higienizar as mãos ao tocar superfícies, ao tocar outras pessoas e sempre que possível. Isso não há uma recomendação de, no máximo, tantas vezes, sempre que possível. O que eu queria corrigir é da questão da água e sabão e álcool gel. O álcool gel é uma excelente alternativa à água e sabão. Ele, inclusive, mata mais rápido o vírus, enquanto que, na verdade, a água e sabão o que ela faz é eliminar mecanicamente o vírus. Então, ele funciona perfeitamente no lugar da água e sabão, desde que a mão da gente não tenha sujeira sólida. Eu costumo brincar e dizer que poucos de nós realmente temos sujeira sólida nas mãos, mas pode ser que alguém tenha, alguém que trabalha com solos e tal, aí nesse caso tem que ser lavagem mesmo. Mas a verdade é que você não deve lavar as mãos e depois fazer o álcool gel, porque o álcool gel só funciona sob pele seca. Então, se a pele estiver úmida da higiene das mãos, o álcool gel não vai valer só a lavagem das mãos que foi feita anteriormente. Então, a gente geralmente diz, a higiene das mãos com água e sabão ou o álcool gel. De qualquer forma, o mais importante é que se consiga higienizar a mão inteira. Então, vários estudos mostram que as pessoas deixam de higienizar as unhas ou deixam de higienizar essa parte aqui do polegar. Então, aqueles movimentos do polegar, aqueles movimentos entre os dedos, o movimento de higienizar as unhas, independente se é água e sabão ou álcool gel, isso é o que aumenta a eficácia, né, e diminui a transmissão de qualquer vírus, bactéria ou agente. Não é só para este momento. Não mesmo. Isso diminui a transmissão da gripe, isso diminui a transmissão de algumas bactérias que causam diarreias, isso diminui a transmissão de vários agentes infecciosos. Certo, professor. Para a gente poder finalizar, então, sobre essa questão do álcool em gel, da água e sabão, se a nossa universidade ela já está estabelecendo alguma política, orientações para disponibilizar esses materiais, né, em todos os banheiros, em todos os, né, espaços, corredores de grande circulação de pessoas. Olha, eu posso falar pelo nosso campus em Botucatu, porque estive numa reunião ontem que isso foi discutido e sim, vai aumentar a disponibilidade de álcool gel, vão se reavaliar as pias, como que está a presença dos sabões, etc. Eu suponho que toda a Unesp esteja já fazendo essas medidas, todos os setores estão fazendo essas medidas e já nos pomos à disposição para colaborar com qualquer unidade que queira, qualquer auxílio em relação a questões técnicas relacionadas à estrutura para a higiene das mãos, assim como a estrutura para a limpeza de superfícies, que é outra que tem uma certa relevância no caso do coronavírus. E o senhor acredita, aí é a opinião que foi pedida, né, para que o senhor comentasse, que as medidas, né, de proteção das fronteiras nos aeroportos, vamos assim dizer, né, que não é proibição de circulação de pessoas, como o senhor já pontuou, mas uma certa fiscalização, um controle, bem como dentro da nossa universidade a sugestão que o senhor mesmo deu, de saber onde estão esses professores, quando eles vão retornar, os alunos a mesma coisa, né, os alunos estrangeiros também. Essas medidas, elas são de fato eficazes? Isso depende muito do que a gente chama de eficácia, porque nós estamos muito acostumados a pensar as questões em termos de tudo ou nada. O que nós temos que fazer é lentificar a entrada do vírus no Brasil. É muito pouco provável que a gente impeça a entrada do vírus, que pare nesse senhor de São Paulo em que foi identificado o vírus. Mas a gente sabe que quando o vírus ele entra por vários locais ao mesmo tempo, nós temos um rápido crescimento de casos, um pico muito elevado, e isso pode, inclusive, prejudicar a questão da assistência. Quando nós
lentificamos a entrada, geralmente o pico de casos também é menor, o número total de casos é menor, e isso permite que a assistência seja feita de maneira correta. Então, sim, eu acredito que essas medidas são eficazes no sentido de lentificar a entrada do vírus no Brasil. Acho pouco provável que a gente impeça com 100% de eficácia a entrada do coronavírus, mas a gente pode reduzir o seu impacto. Para essa redução, professor, então só a gente recapitulando muito do que a gente falou ao longo desse programa, né, que é uma primeira entrevista, né, promovida pela Coordenadoria de Saúde e Segurança do Trabalhador, da Pró-Reitoria de Planejamento Estratégico e Gestão, junto com a Assessoria de Comunicação e Imprensa, com a TV Unesp, no sentido de esclarecer à comunidade alguns aspectos que são relevantes, né, sobre as medidas que estão sendo tomadas e também não criar um tom alarmista na sociedade a partir do que tem sido veiculado e informações que as pessoas têm acesso. Para a gente recapitular o que fica, né, assim, de substancial, em síntese, né, que a comunidade deve prestar atenção. Certo. Eu queria, em primeiro lugar, que a comunidade prestasse atenção nessa questão do pânico. Não é? Eu talvez me preocupe menos porque eu tenho menos ideia de segurança do que as pessoas têm. Na minha vivência, eu percebo que nós temos epidemias seguidas. Então, eu não acho que nós vivemos em um estado de segurança e que agora está ameaçado. Nós nunca estivemos 100% seguros. Sempre há epidemias, doenças infecciosas que circulam e nós temos que batalhar continuamente tentando reduzir o seu impacto. Certo? Então, quando acontece uma situação como a do coronavírus, nós ficamos em alerta, cautelosos, preocupados, mas não em pânico, porque o pânico ele inibe qualquer ação de controle. Então, essa é a primeira questão. Como dizia o antigo diretor-geral da OMS, nem negligência, nem pânico. A outra questão é em relação aos sintomas. Nós temos os sintomas totalmente indistintos da gripe. Mas, por outro lado, os cuidados para a atenção são os mesmos que se tem em relação à gripe. Então, muito do que nós aplicamos sempre, como higienizar as mãos, evitar ir para aglomerações quando doente, evitar trabalhar quando doente, tudo cobrir isso, a mão na hora que você vai espirrar. Cobrir a mão, que chama etiqueta da tosse, tudo isso se mantém como já recomendado para outras doenças respiratórias. Então, o caminho para essa questão de redução da transmissão também está já bem estabelecido. Por fim, a recomendação de que fiquem atentos às os novos relatórios do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, fiquem atentos às notícias, mas sempre checando a veracidade e a consistência. Se elas vêm de órgãos oficiais, elas tendem a ser reais, consistentes, e não há, apesar de que algumas pessoas têm essa ideia da conspiração, não há nenhuma vantagem de nenhum governo em esconder casos. Por isso, não há casos sendo ocultados. Tudo está sendo, pelo contrário, bastante divulgado, porque a clareza é a melhor maneira de se dialogar com a população e fazer da população um parceiro, um grupo de parceria. Então eu recomendo, porque várias coisas que eu estou falando hoje podem mudar ao longo das próximas semanas em relação às recomendações. Então eu sugiro que se siga com bastante atenção esse movimento de transparência e de informação dos órgãos de saúde pública. E com relação à universidade, acho que é importante ressaltar, né, professor, que vocês têm acompanhado regularmente essas atualizações, como o senhor mesmo está trazendo uma atualização, né, hoje pela manhã, no momento em que nós gravamos essa entrevista, né, para propor as medidas adequadas a cada mudança de cenário para proteger toda a nossa comunidade, né, com base em recomendações estritamente técnico-científicas que vêm dessas organizações, né, oficiais da saúde, né, a Organização Mundial da Saúde, o nosso Ministério da Saúde, né, a Secretaria de Estado da Saúde, desse comitê de contingenciamento do qual o senhor faz parte. Acho que é importante deixar claro o posicionamento da nossa universidade neste momento. Sim, exato. Eu tenho visto uma grande seriedade da universidade em tentar lidar com os riscos dessa doença sem, claro, desenvolver uma situação de completo pânico, de
de medo, né, indiscriminado. E acho que esse é um movimento, nós estamos aqui para esclarecer a comunidade, continuamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que sejam feitos e, claro, estamos conversando sempre com toda a área de saúde do trabalhador da Unesp no sentido de atualizarmos as recomendações conforme a situação epidemiológica do país. Estamos aqui também à disposição para, se houver necessidade de mais esclarecimentos, né, que a gente possa abrir essa oportunidade para dialogar mais uma vez, né, sobre o coronavírus e outras possibilidades na área da saúde que possam surgir para a nossa comunidade. É certo, e isso também é bastante importante porque toda a área de comunicação, de imprensa, ela tem um papel extremamente importante de promoção da saúde nesses momentos. Então a gente agradece muito a abertura desse espaço e está sempre à disposição para falar com a comunidade. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. O Unesp em Debate fica por aqui. Acompanhe a nossa programação também em nosso site. Obrigada pela companhia e até a próxima.